maiores procuras aqui no consultório é o preenchimento do bigode chinês. E aí eu explico sempre para as minhas pacientes o nosso processo de envelhecimento cutâneo. Ele é de fora para dentro e de cima para baixo. Então, quando a paciente vem para mim com aquela queixa, com aquela dor de perda do volume dessa área, ela fala: doutora, eu quero preencher o meu bigode chinês. O que eu explico para ela? O preenchimento da face, a nossa estrutura óssea, é como se fosse a construção de uma casa. Então pensa comigo, uma casa principalmente de 2 andares, ela precisa das colunas, ela precisa dos pilares para ter sustentação, senão ela desmorona. A mesma coisa acontece com a nossa face. Então a gente precisa, muitas das vezes, primeiramente e primordialmente, estruturar a nossa lateral. Porque com a nossa lateral a gente consegue melhorar todo o nosso contorno, melhorar a nossa estrutura como se fosse uma casinha, para a gente melhorar então a nossa parte central. Então o que a gente faz primeiro de tudo? A gente preenche, a gente devolve a estrutura dessa parte aqui da nossa lateral da face, tá? Para posteriormente volumizar o nosso bigode chinês. Então, gente, antigamente se preenchia diretamente o local. Hoje a gente precisa de uma avaliação, a gente precisa fazer toda uma avaliação da estrutura da face, principalmente a parte de miomodulação, o movimento, a fala, a expressão, para que a gente não fique over, para que a gente não fique volumizado demais, para que a gente não fique preenchido demais e para que a gente não fique igual a todo mundo. Então, a face, gente, ela é um todo. A gente não pode só ver um local, porque a gente não envelhece num local só, a gente envelhece como um todo. Então a gente precisa estruturar a nossa face e preencher os outros locais. E para isso, a gente tem vários tipos de ácido hialurônico diferentes. A gente tem um tipo de ácido hialurônico mais denso, justamente para a gente estruturar a nossa face, estruturar a nossa casinha, como as colunas e os pilares. Depois a gente vem com o preenchimento dos locais onde a gente precisa de volume, porque ficou vazio com a perda de colágeno, com o envelhecimento. E aí é um tipo de ácido hialurônico um pouco menos denso. Depende do local, como por exemplo, a olheira, quando a gente tem a perda da estrutura óssea, a perda dos coxins de gordura, no processo de envelhecimento, a perda do colágeno com essa pele bem fininha, onde a gente fica mais craquelado, principalmente nós mulheres, quando a gente vai passar o nosso corretivo, a nossa base, a nossa maquiagem, a gente já sente essa área palpebral mais craqueladinha. É onde a gente começa a perceber primeiramente o processo de envelhecimento. Então, o preenchimento dessa área aqui da olheira é diferente de, por exemplo, o preenchimento do bigode chinês. É diferente do ácido hialurônico que a gente utiliza para sustentação, que é um ácido hialurônico que ele precisa de ter mais densidade, ele precisa ser mais duro. Por quê? Ele precisa sustentar justamente a área onde pesa. Já aquela paciente que vem com uma queixa assim: doutora, eu tô achando a minha pele assim um pouco seca, sem viço, um pouco envelhecida, o que a gente pode fazer para tratar? Dentre os nossos tratamentos, a gente pode utilizar o ácido hialurônico com o objetivo de hidratação dessa face. A gente aí usa os skin boosters, tá? A gente já não vai utilizar o ácido hialurônico com o objetivo de preencher, volumizar, e sim de hidratar, que é o caso dessa seringuinha aqui, que eu aqui no consultório utilizo da marca Restylane, que é o Skin Booster. Então a gente pode utilizar nessa área do rosto, sempre avaliando, porque algumas áreas a gente deve evitar, e aonde a gente precisa, principalmente naquelas rugas mais fininhas, a gente pode utilizar o Skin Booster, tá? Mais precisamente aonde? Ao redor dos olhos, ao redor do lábio, quando a paciente faz aquele código de barra, fica bem marcadinha, principalmente aquelas mulheres que já fumaram durante o longo da vida, aquelas outras ruguinhas que se formam aqui, que a gente pode chamar de ruguinha do acordeon ou a ruguinha do Wi-Fi, tá? Dentre outros procedimentos, podemos utilizar o ácido hialurônico Skin Booster com o objetivo de hidratação. Também podemos preencher vários locais da face.
o lábio, para quem tem um lábio mais fininho ou com um processo de envelhecimento, aquele lábio vai perdendo volume. A gente pode trazer volume de volta para aquele lábio sem volumizar demais. A gente pode apenas fazer o contorno do lábio, não com o intuito de volumizar, e sim de trazer um brilho, melhorar aquele contorno, que muitas das vezes quando a gente melhora o contorno, a gente não precisa nem volumizar. E aí as pessoas olham para a paciente que fez só o contorno do lábio e falam: o que você fez nessa boca? Tá tão bonita. É isso que a gente precisa, é devolver o embelezamento natural, sem ser nada forçado, sem ser nada demais, além, sem ficar igual a todo mundo. Se você quer saber mais sobre preenchimento, você precisa fazer uma avaliação com o seu profissional adequado. Procure o espaço Natália Modesta.